Olá, boa tarde a todos, né? Estou aqui mais uma vez, né, para deixar algo da parte do Senhor, né? E falar um pouco aqui, né? Eu queria deixar aqui em Mateus 13, a partir do 24, a parábola do joio. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino do céu é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. E o senhor do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem outro joio? E ele lhe disse: Um inimigo é quem faz isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranque também o trigo com ele. Deixe crescer ambos juntos até ceifar, porque a ocasião ceifará, e direi ao ceifeiro: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo junta-se no meu celeiro, né? Então a palavra dele está dizendo aqui, que está falando, né? Porque está falando aqui do joio e do trigo, né? Porque sempre onde tem trigo, o joio vai estar, né? Quanto mais se multiplicar o trigo, mais vai multiplicar o joio. Quem é o trigo? São os verdadeiros, né? São os que realmente servem ao Senhor. São os que verdadeiramente são salvos e deixam Jesus entrar. E quem é o joio? São os falsos, né? São os que muitas vezes, usado por Satanás, se infiltra no meio da congregação, no meio da casa do Senhor, né? Para enganar os escolhidos, né? E como é que você vai saber quem é o joio e o trigo? Eles são muito semelhantes, né? Porque o trigo é muito semelhante, o joio é muito semelhante ao trigo, né? Então, o que é que vai identificar? É você ter discernimento espiritual, ter discernimento de espírito, porque assim como o trigo ele é usado, o joio também é quase igual, sabe? Então você tem que ter muita assim, ter muito cuidado em saber distinguir, né? Então, assim, você tem que estar muito buscando a Deus, né? Na obediência, na direção do Senhor, para saber identificar. E ele falou aqui, né? O servo dele, por que não separar? Mas Jesus diz assim, não pode separar. Eles têm que crescer junto. Quem vai fazer a separação é no dia, no grande dia que o Senhor descer, né? Que vai abrir um telão lá e vai começar a aparecer, né? Então Jesus é que vai fazer a separação do joio e do trigo, né? Porque não é eu nem é você que vai fazer a separação, mas Deus. Mas é necessário que o joio cresça com o trigo, né? Porque quanto mais crescer o trigo, mais o joio também vai crescer, né? Então, o que vai fazer a diferença é você. Jesus quer que você saiba, que você identifique quem é o joio, o que é o trigo. Isso vai ficar vai ficar na escolha de você saber, né? De você entender e discernir quem é os verdadeiros, né? Porque mas a escolha, quem vai fazer a separação é Deus. Mas a gente tem que saber quem realmente é o joio, né? Quem é o joio, quem é o trigo, né? Mas assim, seja você o trigo, não queira ser o joio. Porque como é que vai reconhecer, né? É pelos frutos, né? É pelo que aquela pessoa tá dando. São muito, porque o trigo, ele colhe frutos bons, né? O joio, ele colhe frutos maus, né? Então, quem vai dar o discernimento
para você saber, é você mesma, você que tem que saber, você que tem que buscar a Deus para saber distinguir quem é os verdadeiros e quem são os falsos, né? A palavra dele está dizendo aqui, né? Mas a separação quem faz é Jesus. No grande dia, Jesus vai fazer a separação. Mas muitas pessoas, o trigo, o joio sempre vai se infiltrar, né, dentro das igrejas do Senhor para enganar os escolhidos. É a palavra dele que diz isso, né? Não sou eu, é a palavra dele que está dizendo. Então é necessário que nós, eu e vocês, tenhamos atentos para saber distinguir a diferença, porque é muito parecido. É muito parecido. Então, o que você só vai saber se você estiver realmente na direção do Senhor, buscar ao Senhor, se disponibilizar, ler a palavra, ter entendimento da palavra para que você venha identificar os verdadeiros, né? Porque muitas vezes a gente vê pessoas dizendo, menina, fulano está na igreja, mas olha, ela fez isso, ela fez aquilo. Mas aí é que tá, você tem que saber se ali é o joio ou é o trigo, né? Porque quem é joio, quem é o trigo, ele vai plantar coisas boas, ele vai fazer coisas boas, embora ele seja apontado, ele seja criticado. O joio ele não faz, ele faz para prejudicar, ele faz maldade, né? Embora e muitas vezes ele vai fazer as coisas boas e ruins, né, para enganar, né? Mas na verdade a natureza dele é má, a natureza dele é ruim. Então você identificará através da sua comunhão com Deus, né? Da direção do Espírito Santo, é você ser batizada, né? Porque o diabo ele também fala em línguas, né? Cuidado com esses labrachu e labrachai, canta para aqui, canta para acolá, né? Tem que ter cuidado, tem que ter muito discernimento espiritual para saber quem realmente, porque onde Deus habita a manifestação de demônio. Demônio se manifesta e ele cai por terra. Ele cai de joelho na presença de Deus, porque a luz, as trevas, elas não resistem à luz, né? Então não adianta o reteté, bater, pular para lá e para cá, e os demônios que tá infiltrado ali dentro. Cadê eles que não se manifestam, né? Então você tem que ter visão espiritual, entendimento, abrir a mente, porque muitas vezes tem cristão que está na igreja, mas a visão deles estão assim, sabe? Ele só vê ali a direção. Eles não abrem a visão. Jesus quer que você tenha a visão aberta. Ele deixou uma palavra para a gente estudar, para a gente praticar e para a gente andar, porque ele não pode descer para fazer. Quem tem que fazer é eu e você. Ele deixou a palavra para isso aqui é instrução para a nossa vida, para o nosso ser. Então assim temos que aprender a usar e praticar e exercer, né, para nos momentos de dificuldade, de aflição. Então assim, onde a tua igreja ela tem manifestação, o demônio lá se manifesta e se prostra diante da presença de Deus, porque Satanás ele não expulsa Satanás. Só quem conhece só quem conhece o mal, quem tem visão espiritual, quem tem discernimento espiritual é que vai identificar onde tem um demônio ali. Muitas vezes ele está incubado, muitas vezes ele está ali disfarçado, só observando. Sumenei cantar. Muitas vezes ele vai disfarçado, ele se infiltra lá dentro. E muitas vezes é até ele, você está pensando que é Deus que está falando, mas na verdade é o diabo, ele está ali disfarçado, ele tem se infiltrado dentro das igrejas, dentro das congregações. E o povo de Deus
estão dormindo espiritualmente. Então é necessário que você acorde para ver, porque o que não é visto não é combatido. Você só vai combater Satanás se você começar a enxergar, se você começar a ver ele, se você começar a identificar, aí você vai começar a expulsar ele da casa. Porque se eu e você não tiver visão dentro de qualquer lugar da sua casa, da sua igreja, se você não tiver visão para ver o diabo lá, ele não vai se manifestar, ele vai ficar rindo da tua cara. Ele só vai se manifestar se ele for visto, se você tiver discernimento, entendimento e visão espiritual para ver que ele está ali disfarçado. Ele está disfarçado, mas você vai combater, só vai destruir ele se você conseguir identificar. Porque se você não conseguir identificar, ele vai ficar ali incubado. Ele vai ficar ali disfarçado. E você pensando que é Deus, mas não é Deus usando, é o próprio diabo que está usando ali a boca, enganando os escolhidos dele. Então, assim, abra a visão, peça discernimento e sabedoria, porque Deus diz assim: eu lhe dei autoridade para pisar em serpente e escorpião. Então a autoridade está comigo e com você. Agora você tem que saber usar a fé, porque a fé não é sentimento. A fé não é emoção. A fé, você não sente Jesus porque você escutou um louvor, não. Não, para ter Jesus não precisa sentir, porque Jesus não é sentir. Jesus é viver a palavra dele, é botar em prática e praticar e exercer. E ter autoridade para pisar, para expulsar e usar a sua fé, porque Jesus fala com você aqui, ó. Você não precisa de profeta para falar com você, não, porque a melhor profecia está aqui, nesta palavra. Jesus fala aqui. Pode abrir a palavra e diga: Jesus, fale comigo, que ele vai falar aqui. Não é através de ninguém que ele fala, não. É isso aqui que ele fala. Então, assim, muitas vezes estamos sendo enganados, manipulados, porque não temos conhecimento da palavra de Deus, né? Temos a palavra de Deus, tem uma Bíblia em casa só de enfeito, só pega na Bíblia quando vai para a casa do Senhor, para a casa de Deus, e ali somos enganados, manipulados, porque não estamos lendo, não temos praticado, não temos exercido, simplesmente estamos só sendo religiosos. Porque quando você vai para a igreja e você não pratica, você é um religioso. E assim, se você se coloca na posição de religioso, você está simplesmente perdendo tempo ali. Você está perdendo tempo. Então, assim, não queira ser uma pessoa religiosa. Queira viver a fé, queira viver a palavra e colocar a palavra em prática, né, para que ela venha se materializar na nossa vida. Porque se está escrito aqui é porque nós temos direito. Se você considera filho e filha de Deus, então ele disse que ele é o dono do ouro e da prata. Então, a palavra de Deus, então você é herdeiro. Se você é filho de Deus, você é herdeiro de tudo que ele tem. Ele disse que é o dono do ouro e da prata. Então, você como filho, você é herdeiro. Quando um pai ele tem bens, os filhos deles não são herdeiros do que o pai tem, então nós também somos herdeiros. Basta somente a gente abrir a visão, né? Abrir entendimento, porque muitas vezes estamos muito religiosos, estão muito presos à doutrina do homem, né? Mas pare de viver a doutrina do homem, vive a palavra, viva Jesus, viva a direção de Deus. Temos que obedecer a palavra e ter direcionamento da palavra, porque é a palavra que nos torna uma pessoa melhor, é a palavra que nos cresce, é a palavra que nos muda, é a palavra. O que Jesus, a gente assim, a palavra dele diz assim, sim, sim, não, não. O que a gente tem que dizer? Sim, sim, não, não. Muitas vezes para
Tem muitas vezes que diz, eu juro em Deus, né? É pecado jurar, viu? Você não pode jurar. Se a pessoa não acredita em você, tudo bem, mas a palavra do crente é sim, sim, não, não. Passou disso, é do maligno. Então, assim, Deus venceu o diabo com o quê? Jesus venceu o diabo com o quê? Foi com a palavra. Então, sua palavra, ela tem que valer. Sua palavra, se alguém não acredita na sua palavra, problema dele, mas é pela palavra que nós vencemos. É a palavra que temos que impor. Então, honre a sua palavra, né? Busque a palavra de Deus. Então, a sua palavra, muitas vezes, por nós sermos muito inconstantes, né? Falamos uma coisa agora e fazemos outra daqui a pouco. Então, assim, fique seguro na sua palavra, no que você diz. Não é, não é. Pronto, e acabou. Então, é a palavra. Temos que ser direcionado pela palavra e também ir pela nossa palavra. Fulano, vamos ali, vou não. Não quero ir, pronto, acabou. Não adianta voltar atrás, não volte atrás pelo que você fala da sua boca, né? Porque a nossa palavra, ela tem poder, né? É você exercitar. Eu falo isso porque há muitos anos atrás eu usei a minha palavra e a uma determinada coisa eu dizia, Jesus, nunca mais. E foi nunca mais. Para a glória e honra do Senhor. Faz muitos anos eu disse nunca mais. Então, quando a gente diz a nossa palavra e honra, porque você sabe como é que você vai vencer Satanás? É pela tua palavra. É você determinar, não é isso aqui. É tudo ou nada, ou é ou não é. Não entendeu? É a sua palavra, é você se impor, você é decidido. O diabo tem ódio de quem é decidida, de quem é resolvida. E não é isso aqui, acabou e pronto. Impõe a sua palavra, seja firme na palavra, porque o diabo odeia gente que é firmado na palavra. Ele atua na inconstância, na dúvida. Não seja duvidoso, tenha certeza, porque a fé é a certeza. Então você exercite a fé. Eu vou, e não importa o que aconteça, pode vir o que vier, mas eu tô ali para honrar minha palavra e eu vou vencer. Nem que se levante o governador, mas eu estou ali. Então é a palavra. Estude a palavra. Peça sabedoria na palavra, entendimento na palavra e, primeiramente, honra a sua palavra. E não é você e nem eu que vai fazer separação do joio. Quem vai fazer é Jesus. Mas você precisa ter discernimento para identificar quem é o trigo e quem é o joio. Amém? É essa palavra que eu queria deixar nesta tarde. Talvez não seja o que você queria ouvir, mas é o que o Deus queria deixar nesta tarde, né? Então, fique com essa palavra. Se você está sendo edificado, compartilha com mais alguém. Talvez alguém você não precise, mas talvez tenha alguém que precisa. Dê um joinha lá no meu canal, né? Ali é o ok, né? E coloque lá o sininho, todas as notificações para quando eu enviar o vídeo você receber, amém?